Vamos aos destaques de hoje. Exclusivo, levantamento aponta em janeiro mais de 5.000 acidentes com motociclistas em Minas. Na Itália, o Papa Francisco tem o 3º dia de melhora. E sai amanhã os finalistas do Campeonato Mineiro. Nesse calorão, algumas frutas leves ajudam a hidratar o corpo e nos dão a sensação de refresco. A melancia é uma delas, mas os preços não estão animadores. Em BH, a fruta teve alta de 37% nos últimos dias. O abacaxi, a manga e o mamão também tiveram oscilações nos últimos 60 dias, segundo o IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas da UFMG. Mas se algumas frutas estão bem mais caras, outras podem servir de opção neste momento. São os casos da banana caturra, que teve redução de 26%, e a maçã gala, que teve uma queda no preço de 13%. Na hora de comprar, a dica é pesquisar e buscar as melhores promoções. E com o aumento das temperaturas, aumenta também o consumo de energia. A repórter Erlaine Grace conversou com o engenheiro da CEMIG, Wellington de Castro, que dá dicas para economizar na conta de luz. Muitas vezes, quando a gente tem esse calorão, né, que a gente está enfrentando agora, a tendência é que a gente tenda a refrescar o ambiente que a gente está. Então, aquelas pessoas que têm ar-condicionado, por exemplo, elas passam a utilizar o equipamento mais vezes por um tempo maior. E para economizar energia, você tem que atuar numa das duas variáveis, que é a potência do equipamento ou o tempo de utilização. Se você não trocar o seu equipamento por um equipamento mais eficiente e utilizá-lo por mais tempo, você acaba gerando um consumo maior e tendo aumento na sua conta. Certo, mas o ar-condicionado, ele é o principal vilão? Bom, o equipamento ele é criado para te dar o conforto térmico, então eu não chamaria ele de vilão, né? Então a gente tem que tentar adequar a nossa realidade, o equipamento à nossa realidade. Então, se eu tenho um equipamento que ele é muito antigo, por exemplo, eu posso substituí-lo com um equipamento mais eficiente, optando por equipamentos do selo A do Procel. Uma outra forma também de economizar, se aquelas pessoas que não têm o ar-condicionado, seria a utilização de um ventilador, que também geralmente não fica ligado, com as altas temperaturas passa a ficar ligado mais tempo. Então, nesses casos, a gente tem que trabalhar muitas vezes o ambiente. Quando você tem um ar-condicionado, você tem, por exemplo, que fechar o seu ambiente, não deixando entrar luz solar, então assim, fechando cortinas, fechando persianas e deixando portas e janelas também fechadas, para resfriar aquele ambiente. Quando a gente está falando de climatizadores ou ventiladores, é justamente o contrário, eles vão fazer a circulação de ar, então você tem que deixar portas, janelas abertas para justamente fazer essa circulação do ar. Saiba agora com o repórter Newton Lopes como o desfile dos blocos de carnaval vai afetar o trânsito de BH neste fim de semana. O trânsito de Belo Horizonte vai mudar neste fim de semana para o pré-carnaval. Agentes da BH Trans, da Polícia Militar e da Guarda Municipal vão atuar por todas as regionais da cidade. Com o desfile da Banda Mole, as intervenções começam nesta sexta-feira, à 13h, quando uma faixa da Avenida Afonso Pena será interditada para a montagem das estruturas próximo ao Parque Municipal, no sentido rodoviária. As interdições seguem no sábado, dia 22, e no domingo, dia 23, na região central, na Savassi e no bairro Santa Teresa. As vias vão ser liberadas depois da conclusão do serviço de limpeza, mas o acesso local dos moradores será garantido. As intervenções no trânsito para o desfile estão nos aplicativos Waze e Google Maps, que vão traçar rotas alternativas para evitar os trechos bloqueados. Você pode conferir os detalhes das interdições no site pbh.gov.br. Repórter Newton Lopes. A BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, passa por obras de manutenção e reparos nesses dias que antecedem o carnaval. A concessionária EPR, que administra o trecho, prioriza, neste momento, a recuperação do asfalto em alguns pontos da rodovia, o que pode atrasar as viagens em até 40 minutos, dependendo do fluxo de veículos. Entre Conselheiro Lafayette, o Trevo de Moeda e a Lagoa dos Ingleses, e também no trecho de Congonhas, as obras são feitas entre 6 da manhã e 5 da tarde. No período noturno, os trabalhos começam às 8 horas e terminam às 5 da manhã. Todos esses reparos fazem parte de um plano
para deixar a estrada mais segura nesse período de tráfego intenso. O desfile da Banda Mole, um dos blocos de carnaval mais tradicionais de Belo Horizonte, completa 50 anos em 2025. Para festejar as 5 décadas de história, os organizadores do famoso bloco de rua vão homenagear a diversidade e a riqueza da cultura musical, com 8 horas de festa na Avenida Afonso Pena amanhã, a partir das 2 da tarde. A banda promete arrastar mais de 70 mil pessoas às ruas de BH. 9 cidades mineiras cancelaram o carnaval deste ano. Entre os motivos estão as fortes chuvas que atingiram o estado no início do ano. Os estragos causados pelas chuvas levaram Carmo da Mata e Santana do Paraíso a cancelarem a folia. Já as cidades de Formiga, Lagoa Formosa, Três Corações e Santa Vitória justificaram o cancelamento devido à atual situação financeira precária. As prefeituras de Guaranésia e Guapé decidiram priorizar outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura. A Feira da Afonso Pena terá novos expositores a partir do próximo domingo. A repórter Milene Alves traz mais informações. 8 novos feirantes receberam hoje da Prefeitura de BH as credenciais para trabalhar na Feira Afonso Pena a partir do próximo domingo. Essa é a primeira oportunidade aberta para novos expositores desde 1995. A Prefeitura iniciou o processo de entrega de credenciais e 63 outros feirantes que participaram de um sorteio público devem preencher as vagas restantes. Atualmente, a Feira da Afonso Pena conta com 1.508 barracas ativas e recebe em média 60 mil visitantes a cada domingo. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. Prefeitura lança plano de assistência para acidentes que envolvem várias vítimas. Letícia Bessa tem as informações. Belo Horizonte agora tem um plano de assistência para ocorrências que envolvem várias vítimas. O documento padroniza os atendimentos e organiza a rede assistencial de saúde, que é composta por SAMU, pelas UPAs, as unidades de pronto atendimento, os hospitais e a central de internação, para um trabalho rápido em situações que envolvam um grande número de vítimas. A intenção da Prefeitura de Belo Horizonte é atender situações como acidentes automobilísticos graves, desabamentos, incêndios, inundações e acidentes com exposição a materiais biológicos ou químicos. De acordo com o secretário municipal de saúde de BH, Danilo Borges, o plano municipal assistencial é importante porque Belo Horizonte agora é palco de grandes shows e eventos, como o Carnaval, quando a cidade deve receber 6 milhões de pessoas. O plano promove um alinhamento antecipado entre os vários serviços de saúde do município e cria um centro de coordenação de crise com representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Quando estiver em atuação, segundo a Prefeitura, o centro vai receber informações dos agentes que vão fazer os primeiros atendimentos das vítimas e, a partir daí, ativar protocolos pré-definidos para cada situação, garantindo resposta rápida e coordenada a cada crise. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Os bairros Califórnia, Camargos, Coração Eucarístico, Maravilha, Santa Maria e Vila Virgínia, nas regiões oeste e noroeste de Belo Horizonte, vão ficar sem água neste domingo, dia 23, devido a um corte de energia elétrica programado pela CEMIG, que vai afetar o sistema de distribuição da Copasa. O fornecimento só será normalizado depois que a energia for restabelecida. A CEMIG deve normalizar, na tarde de hoje, o fornecimento de energia na rua Amélia Macedo, localizada na Vila Recreio, em Betim, onde o galpão de uma empresa de gerenciamento de resíduos sólidos pegou fogo ontem à noite. 8 equipes dos bombeiros chegaram ao local por volta das 9 da noite, quando as chamas estavam altas e havia explosões em alguns pontos do galpão. Foram 10 horas de combate aos focos até que o incêndio fosse controlado. Não houve feridos e ainda não se sabe como começou o fogo.
Um levantamento encomendado pela redação do Rede Notícia à Secretaria de Justiça e Segurança Pública revela que somente em janeiro deste ano foram registrados mais de 5.200 acidentes com motociclistas em Minas. Desse número, 1.425 ocorrências, ou 27% do total de registros, ocorreram em Belo Horizonte, o que corresponde, em média, a 45 acidentes diários. A Avenida Cristiano Machado liderou o número de acidentes com motociclistas em janeiro, com 65 ocorrências, seguida pelo Anel Rodoviário, com 61, e a Avenida Antônio Carlos, com 55 registros, Júnior. Um número muito alto, Juliana, e a gente tem que considerar vários aspectos. Primeiro, aqueles, e sem generalizar, que entregam essas encomendas, alimentos, rápido, eles dependem de cada entrega para ganhar. Então, o tempo corre contra eles. E eles correm muito para fazer o máximo possível de entregas. Outra coisa, não há aqui em BH um corredor exclusivo para motociclistas. Eu lembro que o ciclista, e o motociclista, ele é o lado mais frágil. Só que muitos motociclistas, eu vejo muito isso, eles estão costurando, estão a toda, entra, tem hora que você não sabe para onde você joga o carro. Vem aqui e vem do outro lado, e correndo muito. Então, existe também aqueles que estão extrapolando o bom senso no trânsito. As cidades, de uma maneira geral, elas não estão preparadas para essa mobilidade, né? É um assunto razoavelmente novo, cerca de 15 anos aí que a gente vem falando sobre esse termo mobilidade, mas realmente, assim, as prefeituras, o governo do estado e a própria União, a gente vai ter que repensar esse modelo de cidade. Concordo com você, precisa de corredores exclusivos, precisa de mais campanhas de conscientização. Você pensa um número desse, coisa absurda, 45 acidentes, e a coisa mais horrorosa que tem é quando você vê um acidente com motociclistas, justamente o que você disse, eles são uma parte muito vulnerável, então você pega um caminhão atingindo o motociclista, é praticamente fatal. E fora uma outra coisa que a gente tem que lembrar também, que é a recuperação desses acidentes. Os motociclistas ficam meses parados, né? Pino na perna, um tratamento difícil. Qualquer hora a gente vai trazer aqui no Rede Notícias essa situação também. Então, assim, gente, é muita coisa para ser feita e muita coisa feita para ontem, né? Eles merecem um carinho dos nossos governantes. Uma mulher morreu e 3 pessoas ficaram feridas em um capotamento durante a noite em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. Todas as vítimas estavam em um carro que caiu numa ribanceira e foi parar na Avenida Brasília. Segundo a ocorrência policial, os ocupantes do veículo beberam desde as 3 da tarde num clube da cidade. Quando resolveram ir embora, o condutor e dono do carro, José Cícero dos Santos, de 45 anos, deixou a namorada dele assumir a direção. Marli Domingos, de 52 anos, perdeu o controle do carro numa descida e capotou. Ela morreu na hora. As outras 3 vítimas foram socorridas na UPA São Benedito e no Hospital João 23. Depois de atendido, José Cícero foi encaminhado a uma delegacia para depor por ter dado a direção do carro a uma pessoa supostamente embriagada. Bebida e direção não combinam. Os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo concluíram na madrugada de hoje o trabalho de resgate às vítimas de um acidente que matou 12 pessoas e deixou 19 feridas na região de Ribeirão Preto. Um ônibus com 29 passageiros bateu num caminhão que seguia de Onda Verde no interior paulista para a cidade mineira de Itaú de Minas. Segundo a polícia, o caminhoneiro perdeu o controle da direção e provocou o acidente. No ônibus, todos os passageiros eram estudantes de uma universidade de Franca. Até o momento, 4 feridos ainda estão hospitalizados. Um deles é o motorista do caminhão, que está preso sob escolta. Um novo boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito Fuad Noman informa que ele respira sem a ajuda de aparelhos por longos períodos do dia e que não apresenta intercorrências clínicas. Ainda não há previsão de alta hospitalar e o prefeito segue internado
no Hospital Mater Dei. No início desta semana, a licença médica de Fouad Noman foi estendida por mais 15 dias. Ele está internado desde o dia 3 de janeiro, depois de complicações causadas por uma pneumonia que exigiram auxílio respiratório por aparelhos. No próximo bloco, trem descarrilha no Rio após calor dilatar trilhos e amanhã saem os finalistas do Campeonato Mineiro. E o sábado promete para o futebol mineiro. Amanhã tem as decisões para ver quem vai às finais do campeonato. Os jogos são em BH e Sete Lagoas. E a novela Matheus Pereira teve um desfecho surpreendente. No último momento, o jogador resolveu ficar no Cruzeiro. Quem explica pra gente é a repórter Sara Zeferino. Boa tarde, Sara. Que reviravolta foi essa na novela Matheus Pereira? Boa tarde, Júnior, Juliana, a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia. Falávamos na edição do jornal de ontem que o Matheus Pereira tinha uma contagem regressiva para decidir o futuro dele, né? Se seria na Europa ou se seria ainda em Minas Gerais. E aí, nessa contagem regressiva, o jogador foi fazer exames médicos em uma clínica aqui de Belo Horizonte. Tudo parecia estar encaminhado para um negócio ser concluído, né? Para que o Matheus Pereira fosse jogador do Zenit da Rússia, em uma oferta que poderia chegar a 20 milhões de euros, contando aí o bônus oferecido. No entanto, na última hora o jogador desistiu, ele deu uma revisada no contrato, né, e desistiu por conta de algumas coisas que foram colocadas no contrato que ele assinaria com o Zenit. E aí, agora, o Cruzeiro, no meio dessa confusão toda, segue pensando no América. O jogo amanhã, no Independência, às 4h30 da tarde. O Léo Jardim fez alguns treinamentos sem o Matheus Pereira, né? Porque contava que o jogador fosse ser negociado para o Zenit. No entanto, ele pode ainda assim pintar como uma das opções para o Léo Jardim amanhã. Mas expectativa do Cruzeiro que precisa buscar um resultado difícil no Independência, já que o América tem mais de 400 dias sem perder dentro de casa e fora que tem um tabu impressionante contra o Cruzeiro, né? O pessoal até fala em uma certa freguesia. Então, América e Cruzeiro amanhã no Independência. O primeiro jogo terminou em 1-1 e agora está tudo em aberto para esse segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Quem passar, mas se ficar empatado, né, vai para os pênaltis. Quem passar vai enfrentar Atlético ou Tombense, que se enfrentam em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, às 19h. O Atlético venceu o primeiro jogo, quando era mandante, né, no Mineirão. Venceu por 2-0, gol marcado pelo Hulk, aí de pênalti, né, vocês conferindo na tela. E também depois de falta, um golaço de falta, ele ampliou essa vantagem. E o Atlético está com um pezinho lá na final do Campeonato Mineiro. Júnior e Juliana, eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Sara. O governo federal vai pagar a partir da próxima terça-feira, dia 25, a parcela de R$1.000 do pé de meia aos estudantes que participam do programa e que concluíram um dos 3 anos do ensino médio em escola pública em 2024. A escala de pagamentos dessa parcela vai até quinta-feira, dia 27, de acordo com a série de cada estudante. O pé de meia, direcionado a alunos matriculados no ensino médio em escolas públicas, inscritos no CadÚnico. O incentivo financeiro tem o objetivo de promover a permanência dos estudantes nas escolas e a conclusão da educação básica. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda de fevereiro de 2024. O crédito bancário das mais de 105 mil restituições será realizado no dia 28 de fevereiro. Terão prioridade no recebimento os idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Para saber se você tem direito à restituição neste lote,
acesse a página da Receita na internet, gov.br/receita. O presidente Lula voltou a fazer exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o boletim divulgado pela equipe médica, todos os resultados estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia de crânio para controle pós-operatório. O check-up estava previsto para ser realizado em dezembro do ano passado, mas teve que ser adiado por causa da cirurgia feita na cabeça do presidente para eliminar um coágulo intracraniano. Na época, exames de imagem identificaram uma hemorragia provocada pela queda sofrida por Lula em 19 de outubro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido feito pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro para estender de 15 para 83 dias o prazo de apresentação da defesa em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado no país. Os advogados do ex-presidente queriam ter o mesmo tempo que o processo ficou sob análise na Procuradoria. Na resposta, Alexandre de Moraes reforçou que legislação prevê o prazo de 15 dias nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, publicou nas redes sociais que o encontro com representantes dos Estados Unidos reacendeu as esperanças em relação ao desfecho da guerra contra a Rússia e que o país está pronto para um acordo sólido entre investimentos e segurança. No início da semana, o presidente norte-americano Donald Trump chegou a chamar Zelensky de ditador pelo fato dele estar no poder sem ter sido reeleito em 2024 devido à lei marcial implantada na Ucrânia. A Casa Branca também instituiu numa contrapartida pelo apoio dado até agora ao país do leste europeu. Os norte-americanos querem ter acesso a regiões onde existem minerais raros na Ucrânia, em troca de toda a ajuda militar recebida pelos ucranianos desde o início da guerra contra a Rússia. O Papa Francisco teve uma noite tranquila, acordou bem e tomou café da manhã, segundo o comunicado emitido hoje pelo Vaticano. Os médicos que cuidam do pontífice informaram que ele apresenta uma recuperação gradual, com quadro clínico estável e respiração normal. O Papa está internado há uma semana devido a uma pneumonia em que atingiu os pulmões. E veja um dos problemas que as altas temperaturas registradas causaram esta semana no Rio de Janeiro. Os trilhos de uma via férrea dilataram e causaram o descarrilhamento de um trem em Magé, na Baixada Fluminense. Ninguém ficou ferido e todos os passageiros foram resgatados em segurança. Em nota, a Supervia explica que o acidente foi provocado pela alta temperatura registrada na linha férrea, que chegou a 71 graus. O calor, segundo a empresa, provocou a flambagem dos trilhos. Por causa do incidente, a via férrea ficou interditada por quase 20 horas e só foi liberada no final desta manhã. Termina aqui o Rede Notícia, uma produção da Rede Catedral de Comunicação. Não deixe de nos mandar sua mensagem ou vídeo no WhatsApp 319-9680-2910. Contribua com Rede Notícia, nosso jornal também está no YouTube, Rede Notícia. Lá você pode conferir todo o conteúdo. Até amanhã, bom final de semana. E a moçada dos blocos, juiz, hein, galera? Bom fim de semana.